Então, supondo, de repente você está no escritório, tranquilo, e chega o cliente, doutor, acabei de ser autuado, com base no artigo 165 do CTB. E o artigo 165 do CTB, que todo mundo conhece, por dirigir sob influência de álcool. Aí o cliente te fala, mas eu não estava dirigindo sob influência de álcool. Eu fui autuado porque eu estava, sei lá, fumando um cigarrinho de fumo de corda. E o agente de trânsito se equivocou e me autuou com base no artigo 165. Pois bem, quais são as consequências e quais são as dicas que eu posso passar para vocês, já partindo dessa situação dessa primeira análise aqui do artigo 165, lembrando, com foco no nosso caso. O cidadão foi autuado por substância desconhecida. Não foi por uso de bebida alcoólica. Nem vou entrar nesse mérito, certo? Uma substância desconhecida, que supostamente ele entendeu que seria uma substância psicoativa, que determina a dependência, gera alteração de capacidade psicomotora, e aí o agente de trânsito enquadrou esse cliente no artigo 165. Bom, algumas considerações, se você já é do meio, o que eu vou falar são ponderações simples. Se você não é do meio, vale a pena entender, porque muita gente faz confusão a respeito. E detalhe, qual é a importância de você entender o mecanismo do sistema? O cliente te apresenta essa situação, uma infração enquadrada no artigo 165. Se você olhar pelo aspecto monetário, de repente você vai entender que o valor da multa, e nós vamos falar daqui a pouco, como você tem na tela aí, a infração é gravíssima, a penalidade multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Multa 10 vezes. O artigo 258, inciso 1º, conforme vocês têm na tela, estabelece que o valor de uma infração gravíssima é de R$ 293,47. Ou seja, se a gente multiplica esse valor por 10, dá R$ 2.934,70. E aí, se o cliente te apresenta essa circunstância, e se você olhar só para o valor da multa, R$ 2.934,70, de repente você, colega advogado que está comigo, vai achar que vai receber um valor irrisório de honorários. Mas aí é que você tem que ter a mente. Qual é o foco de visão que você tem que ter? Não é o valor da multa. Porque provavelmente o valor da infração é relativamente simples para o seu cliente, apesar de ser um valor de quase R$ 3.000. O problema dele é a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. O que isso significa? Se ele for punido com essa suspensão, ele vai ficar um período de 12 meses sem poder dirigir. E se dentro desse período de 12 meses ele for flagrado conduzindo o veículo, ou eventualmente entrar uma pontuação para ele no período, ele vai ficar à mercê de ter instaurado um processo de cassação. E aí na cassação são 2 anos e depois ele tem que se reabilitar. Esse é o problema dele. O período de suspensão, porque ele vai correr o risco de ter uma cassação. E é onde você tem que ponderar o quanto você vai cobrar de honorários para resolver o problema do cliente. Não é em cima do valor da multa. Pelo menos assim penso eu. E assim eu te oriento a olhar para poder ponderar sobre os ganhos de honorários. É por isso que com um cliente desse, com um cliente ou 2, com certeza você vai ter rendimentos de 5K ou mais. 1 ou 2 clientes dessa natureza. Vai depender do trabalho que você vai desenvolver para o seu cliente. E por que na nossa história o agente de trânsito se equivocou, confundiu lá o cigarro do rapaz
que era de fumo de corda, e elaborou o auto de infração com base no artigo 165. Qual foi o motivo e quando é que eu verifico que essa autuação ela é regular ou é onde eu posso ter o ponto-chave para poder anular essa infração. Já tive casos em que o agente de trânsito, além de elaborar o auto de infração, informou que a substância psicoativa, né, era de cunho de ordem ilícita e fez a autuação para o cliente. Bom, o artigo 165, que todo mundo conhece por dirigir sob influência de álcool, embriaguez ao volante, né? Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Que normalmente, para conhecimento geral de todos, seria aquela questão da embriaguez ao volante. O cidadão submete ao bafômetro e, se for constatado, for acusado algum valor, através do teste, normalmente ele é enquadrado no artigo 165. O condutor, no nosso exemplo, foi enquadrado no artigo 165, porque ficou na questão de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, em regra, que gere alteração de capacidade psicomotora. É uma infração gravíssima, então um conceito que muitos colegas que não atuam no mercado, no direito de trânsito, têm, infração gravíssima, é gravíssima. O que significa infração gravíssima? Eu coloquei logo abaixo aí, artigo 258, inciso 1º, infração gravíssima simplesmente define que são R$ 293,47. Isso quando a penalidade não determina a sua multiplicação, porque tem aí multa 10 vezes. Então, se o artigo 258 define que uma gravíssima é R$ 293,47 e venha na penalidade especifica só multa, seria R$ 293,47. Só que nesse caso, multa 10 vezes, aí você multiplica por 10. Padilha, mas eu pensei que o cidadão seria suspenso porque eu vou pegar os 7 pontos da gravíssima e multiplicar por 10, daria 70 pontos. Também é um raciocínio comum. É normal a pessoa achar que você multiplica a pontuação por 10. Não é isso. O que você multiplica por 10 é o valor da infração gravíssima. E aí você tem lá R$ 2.934,70. Os pontos são 7. 7, acabou. Ah, mas o condutor vai ser suspenso, vai ficar à mercê de ter habilitação suspensa, direito de dirigir suspenso. Com 7 pontos, vai. Por quê? Porque na penalidade que vocês têm aqui do lado, está lá, multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir. Multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Então, são 7 pontos. A suspensão ocorre porque foi inserida na penalidade. Tranquilo? Mesmo acontece, por exemplo, numa infração por excesso de velocidade acima de 50%. Se vocês olharem o artigo 218, inciso 3º, na parte da penalidade, vocês verão que também consta ali, e suspensão do direito de dirigir. Só que como ali não vem determinado o prazo, nós temos uma tabela para aplicação. Uma tabela não, o artigo 261 que define que quando não vem especificado o prazo, o início da suspensão se dá a partir de 2 meses de suspensão. Artigo 261, só checar lá. Então, detalhe, gravíssima, 7 pontos. A suspensão ocorre porque está previsto na penalidade. E o valor da multa é de quase R$ 3.000, porque o valor da multa é multiplicado por 10.